Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai aprender como você pode estar instalando os drivers na sua impressora. Bom, a gente não vai usar exatamente um driver específico ou modelo de impressora específica, né? Na verdade é uma forma que você pode estar procurando os drivers, né? E você entender como pode ser instalado. A gente vai fazer um passo a passo aqui. Se você seguir esse passo a passo e compreender a forma que eu estou explicando, você vai conseguir instalar qualquer tipo de drive em modelo ou tipo de impressora específica caso você precise. Bom, sem enrolação, vamos ao vídeo? Bom, um ponto bastante importante que você deve levar em conta é que você deve identificar, né? Para você estar baixando os seus drivers no site oficial, então é importante que você saiba qual é o site oficial. Então a gente vai fazer uma pesquisa no Google e vamos compreender como você identifica que realmente você está no site oficial do modelo da sua impressora. Bom, estamos aqui na página inicial do Google. Eu vou iniciar uma pesquisa, né? Você pode estar pesquisando aqui. Por exemplo, eu já tinha pesquisado recentemente, ele já aparece aqui no meu histórico, né? Você pode digitar a palavra drive, lembrar que você deve escrever o modelo da sua impressora. No meu caso aqui a gente está trabalhando não só o modelo exatamente, mas a marca, né? A gente está trabalhando aqui com uma Epson, né? E essa Epson é uma L3150. Então notem que aqui é a marca da impressora. Então, por exemplo, se fosse uma HP, se fosse qualquer uma Brother, por exemplo, né? Você procuraria, né? Drive a marca da sua impressora. E no meu caso aqui, a gente tem um modelo, né, que é a L3150. Então, você identificando essa informação, você pode até pesquisar por imagens para você ter certeza realmente que é aquele modelo sem nenhuma variação. E quando você acessar aqui e iniciar sua pesquisa, você deve identificar que aqui você está no site oficial da Epson, né? Por exemplo, aqui no meu caso, tá? Então, se você for pesquisar um outro modelo da Epson, você pode mudar só o modelo aqui. Você vai perceber que aparecem alguns anúncios, né? No meu caso aqui não tem, mas você vai perceber que tem alguns anúncios, então se atenta, tenta não baixar em sites terceiros, tá? Que eu não vou falar o nome aqui, mas é importante que você saiba que você pode ser direcionado para um outro local, tá? Então, ó, clicou aqui no link. E normalmente, quando você está trabalhando, você vai perceber que aqui, pelo menos no site da Epson, ele aparece a imagem da impressora, então você já vai ter uma visão geral. Aqui ele mostra o modelo, tá? Então temos mais algumas informações que você vai conseguir identificar. Se caso você não entrar direto no modelo, ele tem a opção de você digitar um modelo específico e aí dá para você pesquisar também, tá? Vou aceitar essa informação aqui só para sair da frente. Então, esse é o passo aqui que você deve identificar e saber que você está no site oficial. Eu indico sempre você observar que normalmente o site oficial ele tem o nome da empresa, .com.br ou .com, tá? Dificilmente ele tem uma variação nessa estrutura. E aí tem um logo, tem mais outras informações. Procura sempre o CNPJ, né, da empresa na barra aqui, né? Então, se você tiver essas informações, então sempre se atenta para não baixar num site que não seja oficial e aí você não acaba baixando algum tipo de vírus para sua máquina, tá? Bom, o outro passo que a gente deve seguir é escolher seu sistema operacional. Então, depois que você entrou no site oficial, você deve escolher o sistema operacional. Ah, mas como assim? Como isso funciona? Por exemplo, se você estiver trabalhando com Windows, ele pode ser que ele identifique isso automaticamente, né? Qual o seu sistema operacional, SU. Por exemplo, você está com Windows 7, está com Windows 10 ou um outro sistema operacional, se você estiver trabalhando com iOS, né, ou um sistema operacional da Apple, ou até o Linux, né, que seria uma variação aí bem diferenciada. Então, é o outro passo que você deve seguir. Vamos entender isso lá no site oficial da Epson. Seguindo o passo anterior, a gente já tinha pesquisado aqui o site oficial, então vocês vão observar que aqui a primeira informação que ele vai solicitar é o seu sistema operacional. Notem que eu já tenho meu cabo conectado à minha impressora, não vou mostrar essa etapa, mas é só para vocês entenderem. Ele já identificou, né? Ele falou que está detectado aqui que eu estou utilizando aqui o Windows 10. Ele até aparece a arquitetura do sistema, que é um 64, né? Então, se você clicar aqui na setinha, tem opções, ó, ele tem até o Windows atual, que é o Windows 11. Você vai perceber as variações, por exemplo, se você está trabalhando com 10, ele mostra 32 bits, né? E outras variações, até o Windows mais antigos, né? Que você pode observar. Além do Windows mais antigo, como eu tinha falado para vocês, tem o macOS, né? Então você tem outras variações, até um Linux aqui no final. Então é importante que você saiba a versão do seu Windows, né? E se caso ele não detectar isso, você deve verificar e
definir aqui na versão. Ah, mas como que eu faço para identificar meu Windows no meu computador? Eu não sei como tá fazendo isso, tá? Vou mostrar para vocês um passo a passo como você deve fazer para identificar o seu sistema operacional. No meu caso, eu vou mostrar aqui no Windows. Então, cada sistema operacional ele tem uma forma diferente, mas é importante que você entenda que deve ser identificado. Na maioria das vezes, quando você já conecta o cabo, ele já identifica. Isso para as impressoras Epson, né? Dependendo do tipo de impressora, pode ser que você não consiga essa informação, aí você deve definir aqui conforme a sua versão, tá? Como você detectar o seu Windows, né? Na verdade, detectar é ele que faz, né? A gente vai verificar a versão, né, do seu Windows aqui. Então, você pode clicar lá na sua bandeirinha. Na verdade, você passa o mouse levemente, ó, aqui na sua barra de tarefas. Você vai clicar com o botão direito do mouse. Ele vai abrir essa faixinha de opções aqui. Você tem essa opção de sistemas, né? Isso aqui a gente está trabalhando com Windows 10. Pode ser que em outras variações, né, outras versões, apareça de forma diferente, tá? Só para que vocês entendam como a gente pode identificar essas duas informações. Versão do Windows e arquitetura do sistema, né? Que eu acho que é a informação principal que você precisa identificar. Sistema. E clicando na opção de sistema, você vai perceber que ele leva você para essa tela. E aqui a gente tem bastante características que você pode precisar, né, para procurar algum tipo de informação relacionada. Nesse caso, a gente está aqui embaixo, ó. A gente tem a opção de tipo sistema, né? Então, essa opção aqui, sistema operacional, nós já temos aqui os 64 bits, que é aquela característica que ele já detectou lá automaticamente. E um pouco mais abaixo, ó, especificações do Windows, nós temos aqui a edição, né? Então eu tenho aqui o Windows 10, ele fala que é até o Enterprise, né? Se precisar de mais informações. Então, bastante importante que você entenda isso, tá? Mas, na maioria das vezes, o modelo Epson, né? Dependendo da variação aí, ele já vai detectar isso automaticamente. Precisa só que você conecte o cabo da impressora, tá? Bom, a última etapa aqui de você identificar os drivers, normalmente ele aparece uma lista com vários drivers e você deve baixar. Eu aconselho sempre os drivers recomendados, por quê? Porque na grande maioria das vezes você não vai saber qual é o drive exato que você precisa. Então, se você já souber, você vai lá e baixa aquele drive específico. Então, quando você não identifica, não sabe qual a necessidade, por exemplo, que é o que a gente vai entender lá no site oficial da Epson, você pode baixar todos, né, que seriam os recomendados. Então, minha sugestão, minha dica para esse ponto aqui é que você baixe dessa forma. Vamos entender um pouco mais lá no site oficial da Epson. Bom, já identificamos aqui o sistema operacional, né? A sua arquitetura do sistema, por exemplo, 64 bits. Um pouco mais abaixo você vai perceber que tem uma lista aqui com algumas informações, que são os downloads aqui. E aí a gente tem aquela opção que eu falei para vocês, que é recomendada. Normalmente ela fica aqui em cima, na parte superior, sempre no primeiro lugar. E aí ele tem um sinalzinho de mais, significa que você pode clicar e abrir, né? E ele vai ter mais informações relacionadas ao drive. E entra um ponto bastante importante, né, que ele fala a data, se tiver versões, por exemplo, esse mesmo drive, ele pode ter mais algumas versões, então eu aconselho sempre pegar a versão mais atual, ele dá o tamanho e ele fala que é um arquivo, né, para depois quando você baixar, você identificar ele também. E à direita ele tem um botão de download, tá? Então a gente não vai fazer isso agora. Vou recolher essa opção, esse aí seria o que eu recomendo, mas caso você já sabe, você pode clicar um pouco mais aqui, ó, e escolher, por exemplo, ó, instalar os drives de utilitários, né, caso você precise, drive da impressora, drive de scanner. Em algumas situações pode ser que você queira só instalar o drive do scanner, né? Então, se caso você baixar essa primeira opção, ele provavelmente demora um tempinho e o processo de instalação é um pouco mais longo. Então, se você quer baixar somente os drives utilitários, ou por exemplo, drive da impressora, você vai perceber que o arquivo é menor, né? O tamanho dele, né? A estrutura, não o arquivo assim em si, mas o processo de instalação vai ser um pouco mais rápido, então você vai ver que ele vai ter menos informação e aí você vai instalar de forma mais rápida e talvez atenda já a sua necessidade. Então, só os utilitários, por exemplo, né? Ele tem vários utilitários aqui dependendo da versão que você precise, então é interessante que você analise e utilize somente aquele que você precise, né? Um pouco mais abaixo, essa opção também, né? Então, temos aqui uma opção de aplicativos para dispositivos móveis e nessa opção você pode escolher aqui também, ó, como eu tinha falado para vocês, né? Então, temos para iOS e para Android também, tá? Então, são algumas opções aí que você deve levar em conta, analisar, dependendo da sua necessidade. Bom, a gente está concluindo aqui o passo a passo. Isso aqui a gente está usando como exemplo esse modelo Epson, mas você pode usar essas mesmas recomendações aqui para um outro site, por exemplo, uma HP ou qualquer outro tipo de impressora, como por exemplo uma Brother e assim por diante, tá? Então, na maioria das vezes o site oficial ele já dá todas essas informações.
Bom, pessoal, a gente está concluindo aqui nosso vídeo de hoje. É importante que vocês entendam que aqui a gente entendeu como você identificar o Drive. Caso você queira que a gente faça um passo a passo de processo de instalação de drives diferentes, com impressoras diferentes, deixa aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo, né? Seria uma parte 2 desse vídeo, falando mais a respeito desse processo. Então aí eu explico mais sobre versões, sobre informações relacionada ao passo a passo, né? Que seria você identificar, instalar o Wi-Fi e assim por diante, tá? Então deixa aí nos comentários aí para que eu entenda que vocês gostaram desse vídeo aqui e queiram saber mais a respeito desse passo a passo e mais característica também, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.